etapa, né? Essa última parte a gente reservou a mesa redonda, né? E a ideia é a gente conversar, né, sobre temas relevantes, em particular esses temas mais envolvidos com o que as mulheres estão enfrentando, né? Claro que é aberto para outras perguntas também, né? Mas vamos lá, tá? Diandra, posso pedir o favor de você também liberar a câmera, né, para ficar mais legal a dinâmica, né? Então, aqui a gente, pessoal que está no YouTube, viu, podem mandar as perguntas que a gente vai repassando. Eu tenho aqui comigo uma lista inicial das perguntas, eu vou fazendo essas daqui, e aí, enquanto vai chegando novas, né, vou repassando, tá? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, né? Falem um pouco sobre a trajetória de carreira de vocês. A Melissa acabou contando um pouco, a Diandra foi um pouco mais tímida. Você quer falar mais, Diandra? Eu posso falar, posso falar. Então, na verdade, sim, eu também, primeiro que eu achei fantástica a apresentação da Melissa, muito boa. Eu acho Python uma linguagem de programação fantástica. Eu fiquei encantada quando eu descobri que Python existia, porque eu programava só em C e Java. Aí eu cheguei no meu primeiro emprego, que inclusive foi no Cimepar, eu acho que o pessoal aí da UFPR deve conhecer. E aí meu chefe falou, você sabe programar em que linguagem? Eu falei, C e Java. Aí ele falou, perfeito, então já que você sabe Java, você vai aprender Python fácil. E me deu um livro de Python e falou assim, ó, o primeiro mês você vai ler esse livro. E foi isso, assim, meu primeiro mês no Cimepar, como estagiária. E eu fiquei lá um tempo. Eu também sou formada em técnico em informática, eu fiz técnico em informática integrado no ensino médio. Então, assim, programar eu programo desde que eu tenho 13 anos de idade. E fiz a graduação em informática biomédica, né, que nem eu tinha falado na UFPR, fiz o Ciência Sem Fronteiras, então fiquei um ano na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, participei, durante o ano inteiro que eu estava lá, eu participei do grupo de pesquisa, que era um grupo de pesquisa em visão computacional também, pude trabalhar com os caras mais tops, assim, da área, para mim foi ótimo. E depois, quando eu voltei para o Brasil, um pouquinho antes também eu já trabalhava muito com o Imago, que é um grupo de pesquisa também, de visão computacional da própria UFPR. E aí, quando eu terminei a graduação, eu acabei já entrando direto no mestrado também, né, no departamento de informática. E um dia eu recebi um e-mail falando que tinha uma vaga de matemática industrial, alguma coisa assim. Que, inclusive foi a Mari que me passou. E falou assim: parece com o que você já faz, com o que você já sabe, mas diz que o nome é cientista de dados, mas não sei, vê aí, né? E aí eu falei, nossa, realmente, né? Programação em Python, métodos de machine learning, isso aí já é tudo que eu faço. Talvez eu seja cientista de dados, então, né? Daí eu falei, vou mandar e-mail, porque eu lembro que na vaga estava escrito que era para matemático, engenheiro e cientista da computação, e aí eu mandei um e-mail do tipo, mas eu posso me inscrever para essa vaga, porque eu sou formada em informática biomédica, né? E eles falaram, não, tudo bem, você tem que fazer a prova. E aí eu acabei passando na prova e me mudei para São Paulo para trabalhar no Itaú. E aí eu fiquei um tempo no Itaú, e lá eu trabalhava mais com processamento de imagem em específico mesmo. Aí depois eu fui para o Santander. No Santander eu trabalhei mais com a parte de CRM, que é mais comunicação com o cliente, então mais modelos para entender o que o cliente está propenso a comprar, o que o cliente está propenso a fazer, como que a gente se comunica melhor com ele. E agora, esse ano, agora em abril, eu mudei para o Nubank, e no Nubank eu trabalho na squad de estratégia de crédito, então eu trabalho em cima dos modelos que decidem quem vai ganhar cartão de crédito ou não, mas não adianta pedir para mim, que eu mesma não tenho decisão nenhuma
se tem alguém da minha família ouvindo, é verdade, eu realmente não tenho como aprovar cartão de crédito para ninguém, tá? E eu sempre adorei essa parte assim de machine learning, de ciência de dados. Como o meu curso, a gente já tinha bastante matéria, então eu acabei me envolvendo e entrando nessa área de uma maneira bem orgânica. Então, tipo, aprendizado de máquina foi uma matéria obrigatória que eu fiz, reconhecimento de padrão. Então, eu acabei entrando na área, assim, bem fluindo, fui gostando e fluindo. Legal, legal. Melissa, quer complementar aí tua história? Eu acho que acabei falando alguns pedaços já, né? Mas bem resumidamente, eu fui professora da UFSC por quase 10 anos, 9 anos, e aí resolvi fazer esse teste e estou muito feliz no lugar que eu tô. Obviamente é uma situação diferente, né? É uma empresa que tem uma filosofia mais voltada para esse mundo open source e de sustentabilidade mesmo nesse caso, né? E menos voltado assim para a parte de lucro e tal, que já não é muito o meu perfil. E então eu estou bem feliz trabalhando lá e acho que assim, a mensagem é essa, sabe? Eu fui aos poucos aprendendo assim, tipo, Python, Git, essas coisas eu fui aprendendo muito antes, assim, né? Então, eu costumava falar para os meus alunos isso, às vezes quando pedem conselho, né? O que que eu faço para me preparar para uma profissão, para onde eu quero ir, assim, cara? Estuda, vai estudando antes, vai vendo o que as pessoas estão fazendo, participa desses eventos, tipo hoje, sabe? O meetups, grupos, comunidades, e assim a gente vai conhecendo as pessoas e vai conhecendo também o que elas estão fazendo, né? O que que tá todo mundo estudando, o que que tá todo mundo, em qual direção tá todo mundo indo. Então, eu acho que é muito isso, assim, é muito ficar de olho no ambiente, assim, né? E acho que é por aí. Bom, que bom. Vamos avançando aqui. Tem várias perguntas legais, né? Quais são as maiores dificuldades na carreira que vocês enfrentaram ou ainda enfrentam por ser mulher? Alguém quer começar? Eu posso começar. Então, aqui eu acho que vale muito a pena a gente entrar na definição de machismo ambivalente. Tá? É porque o que machismo ambivalente quer dizer, né? É mais ou menos que existem duas faces do machismo, que é o machismo hostil e o machismo benevolente. Então, o machismo hostil é aquele que a gente já está acostumado, né? Tipo, de super, que é super para fora, que é aquela discriminação mesmo, assim, que todo mundo sabe que é errado. Mas tem também o machismo benevolente, né? Que é aquela coisa de tipo, ai, que bom que chegou uma mulher no time. Ai, agora a gente vai conseguir se organizar melhor. Ou do tipo, e agora, bota jeito aí nesses meninos, porque eles não entregam as coisas no tempo. Agora que você chegou, você vai conseguir dar um jeito. Então, é aquela coisa muito sutil que, na verdade, acaba reforçando um monte de estereótipo, né, para mulher. Então, eu nunca tive nenhum caso, assim, super forte de machismo hostil, mas muito dessa coisa mais ambivalente. Por exemplo, eu tive um feedback com um chefe meu numa empresa antiga, que ele estava falando, não, eu vejo que quando você tem muitos projetos, você entrega super bem, você consegue entregar na hora, mas dá para ver, assim, na sua expressão facial que você tem muita coisa, porque eu acho que falta o sorriso, a leveza. E aí eu fiquei, tipo, tudo bem, eu estou entregando, mas eu preciso entregar sorrindo. E aí eu saí depois pensando, tipo, cara, se eu fosse um homem, eu nunca receberia esse tipo de feedback de que, tipo, muito legal que você fez uma entrega muito boa, mas você precisa sorrir mais. Então, eu acho que na minha experiência, pelo menos, é muito mais dessa coisa sutil, assim, nunca escancarado, pelo menos. E para você, Melissa?
Eu acho que é uma experiência parecida e eu acho que a diferença é que eu sou um pouco mais velha, né? Um pouco bastante mais velha. Porque eu também, na minha carreira, assim, em geral, eu nunca sofri nenhum tipo de machismo agressivo, direto, assim, tipo, você não vai conseguir porque você é mulher. Mas essas mensagens, elas vão chegando, seja pela sociedade em geral, seja pelo ambiente da comunidade, né? Ou seja por estar, por exemplo, numa sala de reunião com 50 pessoas e ser a única mulher. Ou estar dando aula no curso de ciência da computação e eu, como professora, ser a única mulher. Ou, né, esse tipo de coisa deixa a gente o tempo todo naquela sensação de estou no lugar errado, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu não caibo nesse lugar, né? E então eu acho que esse tipo de experiência que não se resume só ao sexismo, ao machismo, mas também tem efeitos, por exemplo, racismo, também tem efeitos na LGBTfobia, né? E que a gente encontra nesses espaços de tecnologia, infelizmente, é muito comum encontrar todas essas expressões, são, por mais que não haja ações diretas assim, são coisas que vão permeando o ambiente e que vão deixando a gente com aquela sensação de que eu não deveria estar aqui, eu não pertenço a esse lugar, as pessoas aqui são diferentes de mim. Então, esse tipo de coisa eu senti a vida toda. Então, hoje, assim, eu acho que como eu já estou mais velha também, já tenho outra compreensão desses ambientes e a gente vai encontrando maneiras de lidar com isso, né? Então, por exemplo, eu passei por uma fase em que eu era, tipo, mulher macho, entendeu? Naquele sentido, assim, tipo, os caras vão falar de mulher, não sei o quê, eu vou falar também. Porque aí eu vou ser igual a eles, entendeu? E vou fazer piada também e tal. E hoje eu já me sinto assim, que eu já percebi que esse movimento, obviamente, era ridículo, mas eu acho que é uma estratégia de defesa que às vezes a gente desenvolve para poder justamente sobreviver nesses espaços, né? Então hoje eu já sinto assim, como também o mundo está mudando, graças, né? Ao esforço de muita gente, a gente já vê que tem muitas iniciativas, por exemplo, como esse encontro aqui, né, como outros grupos, comunidades, a própria comunidade Python, a gente vê que tem um esforço muito grande nessa direção de diversidade, de, né, incluir as pessoas, então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa do ambiente, assim, das mensagens sutis que a gente vai passando para as pessoas, dizendo que elas não pertencem àqueles espaços, né? Eu gostei, assim, que vocês trouxeram essas paredes invisíveis que existem, né? Porque é uma coisa arraigada na cultura e a gente precisa trazer a consciência que ela fere, né? Eu vou citar aqui um caso, né? Foge do mercado de trabalho, mas eu sofro toda vez que eu tenho que ir na ginecologista, sabe? Porque ela sempre pergunta, não vai ter filho? Eu falei, mas eu sou feliz, eu posso ser uma mulher feliz e optar não ter filho, né? Então, até essa barreira, assim, é uma parede invisível que as pessoas precisam se tornar conscientes, né? E eu fico me perguntando, né? Será que quando o homem vai no urologista, o médico fica perguntando, e aí, não vai ter filho, né? Sabe? Então, realmente a gente tem que ficar consciente, sim, de que há essa cultura, né? E que essas pequenas coisas, se a gente tentar pensar bem o lado do outro, ela melhora para todas as pessoas, né? E eu também acho importante a gente lembrar que eu tô falando da minha experiência como uma mulher branca cis, né? Então, a gente também tem que lembrar que dentro do que a gente chama de mulher, ainda existem as mulheres trans, que com certeza passam por muito mais dificuldade, mulheres negras, né, que também com certeza passam por muito mais dificuldades, que não é nosso lugar de fala aqui, falar e se colocar no lugar, assim, né? Sim. Thalia, você quer ligar a câmera ou o seu microfone para fazer sua pergunta? Oi, tudo bem? Boa noite a todas. A minha pergunta é mais no sentido se vocês têm alguma dica, alguma sugestão para dar para a gente que está começando agora a carreira de ciência de dados, né? Porque a gente escuta, a gente pergunta, às vezes vai em eventos, assim, a gente pergunta para as pessoas falam tanta coisa, assim, a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, a minha pergunta é mais nesse sentido.
E eu queria estender um pouco essa pergunta da Thalia, né? Vamos lá, para quem está se formando e deseja ir para uma área, nem que seja área acadêmica, né, Melissa? O que a pessoa tem que se preparar ou fazer? Olha, a resposta que eu dou, ela é difícil, porque eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas a resposta que eu costumo dar, principalmente para os meus alunos, né, que às vezes fazem essa mesma pergunta, é assim: aprender inglês e aprender a programar. Porque são as coisas que abrem mais portas, assim. E inglês não precisa ser inglês perfeito, não precisa sair falando sem sotaque, não é isso. Mas aquele inglês instrumental que te permita ler conteúdos da internet, blog, documentação da linguagem de programação, né? E isso, infelizmente, é um requisito, assim, não tem como a gente ir fundo numa área dessa sem saber um pouco de inglês. Não precisa, de novo, ser perfeito, mas pelo menos aquele instrumental para entender o básico, né? E aprender a programar, sim, vai depender muito da área que a pessoa vai. Python é uma das linguagens mais utilizadas e é normalmente a porta de entrada, mas tem muita gente também tendo ótimas oportunidades com Julia, tem muita gente também que começa com JavaScript, ou que começa com outras linguagens mais voltadas para a web e depois migra para outras áreas, né? Para a ciência de dados, eu acho que Python e Julia são as mais indicadas, assim. E aí, a outra dica que eu dou é essa: entra nas comunidades. Entra no grupo do Telegram, a gente tem um monte de grupo de Telegram para Python, cada um é para uma coisa diferente. Fica de olho, sei lá, nas redes sociais que tu tiver. Só não recomendo o grupo de Python do Facebook, porque ele é horrível. Mas é que o Facebook, em geral, é meio Chernobyl, assim, né? Mas tem muita gente boa, disposta a compartilhar conhecimento, tirar dúvida, fazer meetup, né? Tem muita live de Python rolando agora, principalmente durante a pandemia. Então, assim, oportunidade tem na internet, e eu acho que é horrível essa resposta que eu dei para tua pergunta, porque tu acabou de falar que as pessoas falam muita coisa, né? E aí eu fui lá e falei mais um monte de coisa. Mas se eu puder te dar uma mensagem, é assim: entra na comunidade, faz contato com as pessoas. É isso que vai te permitir abrir portas e saber o que as pessoas estão fazendo, acompanhar mais ou menos a trajetória delas e saber aonde que tu quer chegar. Uhum, não, concordo totalmente com a Melissa, até porque se você tem um bom fundamento, né, de lógica de programação, usando qualquer linguagem que seja, por exemplo, Python, para você fundamentar muito bem a sua lógica de programação, também fica muito mais fácil para você transicionar para outras linguagens depois. Porque você tendo uma lógica muito boa, fica muito mais fácil, né? Porque dependendo da empresa que você for trabalhar, realmente isso vai mudar. Mas você tendo uma base boa, você consegue mudar, né? E aí, para a ciência de dados, assim, mais especificamente, eu focaria muito no básico. Porque que nem, tipo, eu sei que hoje, né, eu até fui contra-exemplo de vir aqui trazer coisa de deep learning e não sei o quê, mas assim, vai com calma. Primeiro, aprende muito bem o fundamento. O que é um problema de classificação? O que é um problema de regressão? Sabe? Qual que é o escopo de um projeto de ciência de dados? O que você vai conseguir resolver? O que você não vai conseguir resolver? Pega uns 2 métodos principais, tipo um random forest, uma árvore de decisão, um KNN, e entende muito bem para que eles funcionam, para que eles não funcionam. Então, eu focaria assim muito no básico, no fundamento, porque você vai ver que depois que você começa a entender muito bem onde você consegue aplicar o básico, você consegue ir evoluindo. Mais ou menos a mesma coisa da parte da lógica de programação. Primeiro você precisa de uma fundação muito boa e depois você vai avançando. Então não adianta querer começar do super avançado logo de cara, que geralmente não dá certo. E bem legal essas dicas, né? Queria também, assim, fortalecer a recomendação da Melissa, né, de entrar num grupo, né? Teve um dia que eu estava super triste porque eu não tinha passado num processo seletivo e eu tô num grupo de mulheres tech, sabe? E eu só cheguei lá e falei assim, meninas, alguém me dá dica, porque assim, o que eu faço, né? Eu sempre sou barrada nas entrevistas e eu recebi assim tanto carinho, tanto conselho, sabe? Então
entrem num grupo, sabe? Vamos se ajudar, assim, né? E pouco a pouco a gente vai caminhando, mas são dicas super válidas, né? Aline, você quer abrir seu microfone, sua câmera? Queria agradecer as meninas aí pelas dicas, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. A pergunta que eu quero fazer, eu vou ambientar um pouco. Eu estou participando de alguns eventos de mulheres nessa pandemia. E eu fui num evento alguns meses atrás de mulheres na tecnologia. E nesse evento eles falaram, uma recrutadora falou que na área de tecnologia hoje 30% dos cargos são de mulheres e os outros 70% são de homens. E o perfil da tecnologia é um homem branco na casa ali dos 25, 26 anos. Ontem eu também estava participando de um evento da UTFPR e tinha um palestrante do Itaú e ele deu o quadro de cientistas de dados da instituição e um gráfico me chamou muita atenção de todos os cientistas, apenas 6% eram mulheres. E foi perguntado para ele e ele acabou desviando da pergunta, ele não respondeu. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é: por que a gente tem poucas mulheres nessa área, tanto na tecnologia quanto na ciência de dados, e o que a gente precisa fazer para trazer essas mulheres para a área? Eu sei bem. Eu fui, acho que quando eu entrei no Itaú, eu fui a terceira cientista de dados mulher de lá. E então, é porque eu acho que as empresas elas têm que ter essa responsabilidade, né, de trazer diversidade. E aí eu acho que isso tem que funcionar em três esferas, tá? Primeiro, nessa parte de você conseguir atrair pessoas, né, de backgrounds assim diversos, então você precisa conseguir trazer, você precisa conseguir reter, então você precisa dar um incentivo para essas pessoas continuarem ali, você precisa construir um ambiente de trabalho que é inclusivo, você precisa dar um incentivo para desenvolver as pessoas, tanto mulheres, LGBT, né, em questão de diversidade de raça, e você precisa conseguir fazer essas pessoas avançarem, né, porque essa questão de 70% é homem, 30% é mulher, tenho certeza que quanto mais você avança no nível de cargo, fica ainda pior essa proporção, né, porque a gente sabe que para cargos de nível mais baixo, a gente ainda consegue mais ou menos ficar um pouquinho mais proporcional, mas quanto mais você sobe, se você for ver, empresas de tecnologia principalmente, eu acho que saiu uma pesquisa que tem mais diretores que se chamam John do que diretoras mulheres. Então, assim, vai ficando cada vez mais feio o negócio. Então, você precisa, não é só trazer, porque a partir do momento que você consegue trazer, e aí, o que você faz com essas pessoas? Você precisa incentivar e precisa criar ações para que elas consigam avançar, né? Então, e isso está incluso nessa parte de ambiente, de ter uma cultura de inclusão, uma cultura de apoio, de educação, porque você precisa também que as pessoas que são aliadas se manifestem, né? Que tem aquela coisa de que, tipo, o aliado não pode ficar dentro do armário. Se a pessoa é uma aliada, ela também tem que se posicionar, também tem que estar sempre ajudando. Então, como que você educa as pessoas para elas poderem também dar esse apoio, né? Você precisa fazer treinamentos de viés inconsciente para as pessoas. Porque, por exemplo, se você está falando, no caso aqui, de um conselho de diretores, vai ter um conselho que vai aprovar quem vai entrar nesse quadro de diretores. Mas e aí, se são só homens brancos na casa dos 50 anos, eles com certeza vão ter um viés inconsciente de tipo, não, esse cara aqui, ele foi para a mesma universidade que eu, ele fez o mesmo curso que eu. E é uma coisa que, às vezes, é proposital, às vezes nem é tão proposital assim, né? E também acho que tem a questão de posicionamento de mercado da empresa também, né? Com os clientes, com as comunidades mesmo diversas, porque isso acaba também, vou fechando o ciclo e acaba ajudando a atrair. No Itaú, quando eu estava lá, eu ajudei a organizar junto com a minha amiga, a gente fez um treinamento de ciência de dados, que foi só de cientistas de dados mulheres, dando aula para mulheres, e talvez, hipoteticamente falando, saia alguma coisa parecida com isso agora no Nubank, também estou envolvida nisso. Foi o Tech Ladies? Não, esse foi específico para ciência de dados que a gente fez. Ah, tá. Foi de aulas de machine learning mesmo, só com cientistas de dados.
Então, e assim, foi uma coisa que surgiu internamente numa conversa com uma amiga minha, e aí assim, eu ia falar com as meninas, tipo, vamos lá dar aula, vai ser muito legal. E aí era difícil, porque também rola muito isso da gente não ter tanta autoconfiança, né? Que também, acho que foi a Melissa, não sei se foi a Melissa que falou sobre isso. E eu lembro que era difícil achar as meninas que concordassem em dar aula, e eu falava, gente, é por isso que a gente precisa dar aula, tá vendo? Porque tá faltando gente para dar aula aqui, é porque as poucas que estamos aqui temos que dar para trazer mais gente, entendeu? Para tentar melhorar essa situação. E aí, Melissa, o que que você acha que deveria fazer no meio acadêmico para equilibrar o número de pesquisadores com pesquisadoras? Eu acho que a Diandra foi excelente na resposta, assim. Tudo que ela falou, eu concordo 100%, acho que é muito isso. E eu acho que no meio acadêmico tem dois problemas. Bom, no meio acadêmico tem muitos problemas, mas eu vou falar de alguns só. Por exemplo, a gente vê, né, comprovadamente no meio acadêmico esse chamado efeito tesoura, que é um pouco o que a Diandra estava falando também com relação aos cargos. A gente começa a ver muita gente, né? Tem muitas mulheres no início da carreira, e à medida que a carreira vai ficando, entre aspas, mais alta, né? Vai subindo nos cargos, pesquisador 1A do CNPq, enfim, a gente vai vendo aquele efeito tesoura, que significa vai tendo cada vez mais homens e cada vez menos mulheres, né? E um dos efeitos, assim, ninguém sabe muito, né? Essa pergunta é a pergunta de 50 milhões de dólares. Ninguém sabe muito como fazer essa retenção, ninguém sabe se o problema é investir mais na base, ou se o problema é investir no viés inconsciente, ou se o problema é nos concursos. O meu palpite é que é tudo isso junto. Eu acho que todas essas coisas têm que ser mexidas, né? A estrutura toda tá errada, assim. E aí, um dos fatores, e daí falando por mim, na minha experiência, né, um dos fatores que contribui para essa questão do efeito tesoura é a maternidade. Porque na época em que a pessoa está terminando o doutorado, está fazendo doutorado, está na época do concurso, é quando a pessoa está ali em torno dos 30 e tantos anos, normalmente é a idade que a pessoa escolhe recomeçar uma família, ou já tem uma família e está com as crianças pequenas, e aí entra toda uma questão de divisão do trabalho doméstico, entra toda uma questão de onde que eu vou deixar meu filho para trabalhar, entra a questão de vou ter que sair do trabalho mais cedo porque meu filho está doente. Então, todas essas coisas interferem muito, e eu sinto, por exemplo, eu tenho um buraco muito óbvio na minha licença maternidade, no meu currículo. E não tem como eu tapar esse buraco, né? Foi um período em que eu me dediquei ao meu filho, que ele era pequeno, enfim, e isso acontece com muitas mulheres, não é só comigo, né? E tem toda a questão de a estrutura da sociedade que não está preparada para isso, porque joga, né, uma responsabilidade individual na mulher, e não é nem no casal, é na mulher, né? Mesmo que ela tenha um companheiro ou uma companheira, acaba que sempre sobrecarrega uma mulher na relação. Então, é muito difícil, né? Eu acho que todas essas coisas agem juntas. Não tem como a gente pegar só uma coisa e tentar resolver, né? Acho que são todos componentes, até porque cada mulher vai ter sua experiência, sua trajetória de vida diferente. Mas então são todos esses pequenos, as pequenas pecinhas de Lego que vão juntando e vão fazendo aquele muro, né? E esse muro às vezes fica intransponível. Então, eu acho que é um pouco de tudo, assim. Mas é muito difícil responder essa pergunta, né? Eu acho que tá todo mundo tentando resolver esse problema. Felizmente, É, né? Eu acho que pelo menos tem gente olhando para esse problema agora, né? eu acho assim, é difícil ter números iguais, né? Primeira coisa, quando a gente não tem o número de profissionais iguais, certo? Então, por algum motivo, exatas tem mais homens. É difícil falar em ambiente igual se a gente não tem. Então, eu tento ver esse problema como o que eu preciso incentivar em outras mulheres de que elas podem ser o que elas desejarem ser, as profissionais que elas desejarem ser, entendeu? Não existe mais emprego de um certo perfil ou do outro, sabe? Não tem mais.
Vamos avançando aqui, né? Bastante gente está se interagindo, está tendo bastante integração, estou gostando. Augusto, você quer abrir aqui o teu microfone e fazer a sua pergunta? Pode ler, Kali. Eu estou lavando louça. Ah, tá. Legal. Aqui não tem. Eu costumo brincar com a turma. Eu falo assim: aqui em casa o feminismo venceu, viu? O pessoal que sabe aí que quando tá ligando, eu tô sempre com o neném no colo, então, enfim. Não, Legal. só para brincar, não estou fazendo cabulice, não. Mas, por favor, fale aí que eu estou escutando aqui. Parabéns pela fala de vocês. Muito, muito obrigado pela fala. Aprendi um monte hoje. O Augusto, né, em primeiro lugar, ele parabeniza a Diana, parabeniza a Melissa, né, e aí ele direciona mais para a Melissa, mas claro, Diandra, as sugestões são bem-vindas. Quais eventos vocês recomendam para participar no Brasil e no exterior? Olha, eu acho que agora, como a gente está, todas as conferências estão acontecendo online, eu diria que vai muito do teu interesse e da tua disponibilidade, né? Tem muita conferência que está com os vídeos todos online, que a pessoa pode assistir quando quiser, não precisa acompanhar pessoalmente, né? Então, em termos de conteúdo, eu acho que tem muita coisa interessante. Agora, se for para fazer contato com as pessoas, eu recomendo encontros menores, tipo meetup como esse aqui, ou encontros regionais. A gente tem, né, tem o Python Sul, por exemplo, tem alguns encontros da própria. Eu não sei se em Curitiba, se no Paraná tem, aqui em Floripa a gente tem Python Floripa, né? Então a gente tem um encontro só do pessoal que trabalha com Python em Florianópolis. E aí tem os encontros mais específicos, por exemplo, tem PyLadies, que são encontros para as mulheres, tem a R-Ladies também, do R. E eu sei que tem outros grupos, tipo das mulheres em Go, tem das mulheres em Java, tem das mulheres em Ruby, enfim, cada linguagem vai ter o seu grupinho, né, o seu encontro. Aí, os grandes eventos, eu acho que aí são aqueles mais, entre aspas, mais óbvios, né, a JuliaCon tem um conteúdo excelente, a SciPy tem um conteúdo excelente, tem a SciPy América Latina, né, SciPy LA, que tem muito conteúdo também em espanhol e em inglês também. Então, eu acho assim, se for para fazer contato, eventos menores, tipo meetup. Se for para conteúdo, esses eventos grandes costumam ter uma amplitude maior de assuntos, né? Mesmo que a profundidade não seja tão grande, pelo menos assim tem um panorama maior do que está acontecendo naquele ano na linguagem, né? No ecossistema que aquela conferência trata. Quer complementar, Diandra? Eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado e falar que o Meetup de Machine Learning do Nubank é muito bom. Antes de eu trabalhar no Nubank, eu já acompanhava. Mas, assim, de evento, assim mesmo, eu lembro que ano passado eu fui no Papis. Eu gostei muito, porque ele é um evento de ciência de dados mais focado para aplicações de empresa. Então, já é mais a minha vibe e eu gostei muito. A gente vai ficar aí de olho nesse meetup aí nos eventos aí do Nubank, né? Com uma propaganda dessa, né? Fica irresistível. Vamos lá, mais uma pergunta. Essa veio do YouTube, tá? Eu acho que é Taina. Taina Silva, ela tá perguntando assim: vocês acham que por serem mulheres tiveram que se dedicar mais do que os homens para conseguir chegar onde estão? Eu não sei se sim e não, mas mais no sentido de tipo, eu sempre senti que eu sempre tinha que garantir muito mais as coisas do que eu estava fazendo, ter muito mais certeza, ter muito mais confiança das coisas que eu estava fazendo quando eu ver que meu colega, tipo, eu fiz, terminei e acho que é isso. Então, eu acho que nessa questão mesmo da autoconfiança, acaba fazendo você sempre ter que checar e você sempre ficar. E aí você
cutuca seu colega do lado e fala, você pode dar uma olhada aqui no e-mail antes de eu mandar, só para ver se está ok, e esse tipo de coisa. Mas eu, pessoalmente, também acho que eu tive muita sorte, porque, que nem eu falei, eu acabei estudando muitas das coisas que eu uso hoje, eu acabei aprendendo em aula, na faculdade, e isso é muito raro, né? Tipo, coisas que você aplica no mercado de trabalho, você aprender em uma aula na faculdade. Então, eu também acho que eu levei muita sorte, não sou um caso muito comum. Melissa? Eu acho que é muito isso, acho que é muito da confiança, assim. Eu acho que a gente se bloqueia às vezes, e não é uma questão de dizer que a culpa é nossa, nem nada disso, não é isso, mas eu acho que sim, tem um componente de autoconfiança que a gente é minada o tempo todo, né? E questionada o tempo todo pelo que a gente faz. Então, tem uma tirinha, tem aquele quadrinho online, né, que se chama XKCD. E tem uma tirinha excepcional lá, que é uma das que eu sempre lembro, que é assim, né? Um cara faz um erro em matemática, é assim, nossa, você errou. Se quando uma mulher faz um erro em matemática, é assim, nossa, as mulheres são horríveis em matemática. Então a gente carrega às vezes com a gente esse peso, né? Então pensa, se eu sou a única mulher que está dentro de uma sala e eu erro, eu estou representando todas as mulheres ali naquela sala. Então tudo fica muito mais pesado, tudo fica muito mais, digamos assim, tudo tem um valor maior, né? Um impacto maior. Então cada errinho que a gente faz, a gente sente que vai ter repercussões gigantes, né? E às vezes não é assim, é só um sentimento nosso, mas é uma coisa que vem reforçada de muitas, né, pequenas sutilezas durante a vida. Então eu acho que é mais nesse sentido. Eu nunca me senti diretamente bloqueada, nunca tive assim, tipo, ah, você não pode porque você é mulher. Não nesse sentido. Mas são pequenas coisas, assim, né? Por exemplo, a maioria dos meus colegas, que são da minha idade, tiveram acesso a um computador muito antes de mim. Por quê? Porque era uma coisa de menino, entendeu? Era uma coisa que se priorizava para dar para um menino. E eu só fui começar a trabalhar com essas coisas quando já era adolescente, já estava quase entrando na faculdade. Quando entrei na faculdade, eu era a única menina da sala. E aí, sabe, essas coisas vão todas empilhando, assim. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, uma coisa interna minha, no meu caso, tá? Aí é uma questão de experiência pessoal mesmo, né? Eu, assim, complementando um pouco o que vocês estão falando, né? Eu acho que existem alguns ambientes de trabalho mais injustos, né? Quando você tem uma empresa grande, né? Eles se esforçam mais, né? Para montar um ambiente igualitário, né? No caso da Melissa, assim, a Europa já tem mais consciência de montar um ambiente assim, mas eu estou nesse grupo de mulheres da área tech, eu já ouvi muita história que realmente tem mulher que é prejudicada e que tem que fazer muito mais que os homens, né? Então, o ambiente onde você está trabalhando interfere, né? Então, eu acho que conversando com outras pessoas, cada um vai dar uma resposta, assim, né? Lucas, abre aí teu microfone. Olá, eu queria fazer duas perguntas para as palestrantes. Uma é bem rápida e aí elas respondem como elas acharem melhor. Se quiser responder ambas, eu ficarei feliz, mas se for uma só também, eu fico bem satisfeito. Uma é pensando dentro da universidade, que é onde eu tô, onde o Sidamo tá também, né? E pensando que é o que vai formar as pessoas, né, que vão para o mercado depois. Então eu queria saber o que vocês acham que pode ser feito para que seja melhor o ambiente, falando da universidade, para as mulheres. E aí eu quero colocar tanto o papel, não sei se dá para separar, e se vocês acham que dá para separar, mas o papel do professor e da professora, por exemplo, se é um papel diferente, se é o mesmo papel, se é só proibir coisas que sejam erradas na sala, ou se tem que ter um papel mais ativo. E também pensar nos alunos e nas alunas, qual que é o papel, nos orientadores, nas orientadoras, enfim, se vocês tiverem alguma coisa alguma reflexão sobre isso. E aí a última pergunta, que é bem rápida, é se vocês conhecem
sei lá, autora de livro, ou blogueira, influenciadora, twitteira, cientista, algo nesse sentido, que fale sobre o feminismo nas exatas e na área de tecnologia, que às vezes, não precisa falar só disso, mas que fale também disso, que vocês acham que sejam vozes legais de serem ouvidas. Eu vou falar, vou tentar não me estender muito, mas quando o assunto é academia, às vezes eu me empolgo, né? Então eu vou tentar resumir o que eu tenho para dizer, mas sobre o papel do professor ou da professora, eu acho que depende muito da pessoa. Eu acho que tem pessoas que só vão se sentir confortáveis com outras mulheres, tem mulheres, né, que só vão se sentir confortáveis com outras mulheres. Isso é uma realidade, e é por isso também que a gente tem que ampliar o acesso das mulheres à docência, né, para que haja essa representatividade geral na universidade, mas ao mesmo tempo eu acredito muito no poder da mentoria. Eu acho que e não é orientação, não é uma orientação acadêmica, científica, é mentoria. Mentoria pode significar, sabe, alguém com quem eu possa conversar e desabafar, e não precisa ser um professor, pode ser um outro aluno, pode ser uma outra pessoa que, né, que esteja mais ali, um par meu, que esteja mais próximo da minha realidade. Eu acho que é muito importante esse apoio, e eu acho que muitas pessoas ficam isoladas na universidade por causa do ambiente competitivo que alguns professores criam. Então a pessoa acaba se isolando e acaba não tendo essa conexão, essa coisa que a gente falou antes do grupo, né? Do apoio mútuo, assim. Então, quando a gente cria, por exemplo, eu com os meus alunos, eu costumava fazer, recomendar muito, assim, e era cientificamente observado, assim. Os grupos de estudo eram fundamentais para ajudar os alunos a passarem nas disciplinas, a estudarem, a se apoiarem e tirar dúvidas juntos e vir na minha sala juntos, porque daí tem um que, por exemplo, não tem coragem de vir na minha sala tirar dúvida, mas quando ele vem em grupo, ele vem. Então, essa formação de grupos de apoio dentro da universidade, dentro das salas de aula, e não precisa nem ser na mesma disciplina. Então, uma vez eu tive um caso emblemático, assim, para mim, que foi uma turma que eu peguei, né? Tem cursos que são assim na universidade, que são mais um monte de mulher, e tem curso que é um monte de homem, né? E aí eu peguei um curso de uma linha específica que era assim, 28 mulheres e 2 homens na sala. E era cálculo 2. E aí, quando eu cheguei na sala, as mulheres estavam absolutamente apavoradas, porque muitas, muitas, muitas mesmo eram repetentes, e elas tinham tido uma experiência horrível no semestre anterior, com um professor que entrava todos os dias na sala de aula e falava para elas assim: Ih, vocês não vão conseguir passar, porque isso aqui não é para mulher. Mulher não entende isso, vocês não vão conseguir entender nunca, então nem adianta muito eu explicar para vocês, e coisas desse tipo. Eu tinha alunas nessa turma que na hora de fazer a prova tinha um ataque de pânico, eu tive que socorrer no banheiro, sabe, com ajuda, porque ia desmaiar, tava passando mal, suava, passava, sabe. Enfim, era realmente grave, assim, a situação. E uma coisa que eu trabalhei muito com elas foi construir esse grupo dentro da sala, assim, e eu ficava para elas assim: gente, estudem juntas, vocês têm que se juntar, vocês têm que ir para casa de alguém, e nem que seja para falar mal de mim. Vai, sabe? Porque vocês precisam criar essa conexão entre vocês, e vocês vão ver que todas estão no mesmo barco, vocês estão na mesma situação, uma pode ajudar a outra, tal. E elas foram nessa, e foram criando esses grupos, tal, e no final elas conseguiram, sabe, assim, muitas, eu acho que 2 reprovaram. Então, eu realmente acredito nesse poder do grupo, assim. Eu acho que a gente tem que fortalecer isso e não a competição. Eu acho que tem muito professor que diretamente vai falar assim: eu não faço meus alunos competirem, mas fica naquela, sabe, de fulano sabe mais, ou ciclano é mais importante, merece mais a minha atenção, então eu vou responder a pergunta dele primeiro, sabe? Esse tipo de coisa que vai criando aquele ambiente de competição na sala de aula. Então, mentoria e grupo. Qual era a outra pergunta que eu esqueci? Das influenciadoras. Eu posso dizer depois. Então eu vou passar e... Assim, a primeira pergunta é totalmente o lugar de fala da Melissa, né? Mas eu posso complementar aqui, cara. A minha experiência
de graduação, de como eu consegui passar e estudar, foi exatamente essa. Eu fiz um grupo com outras, não por coincidência, com outras duas mulheres, e a gente super se ajudava, porque uma entendia melhor da parte de biologia, eu entendia melhor da parte de computação, e a outra entendia melhor da parte de matemática. Então era sensacional, porque cada uma, numa rodada, era quem explicava para a outra. E mesmo assim, em empresas, você acaba criando, assim, porque são grupos de afinidade, né? Você acaba se juntando com quem você se identifica mais. Então, de forma bem orgânica, em todas as empresas que eu passei, eu sempre me juntei muito com as outras mulheres. Assim, eu acho que é bem natural. E às vezes também de forma não tão orgânica, porque, por exemplo, agora no Nubank, isso já é muito bem estabelecido, grupos de afinidade. Então, eu acho que isso acontece de uma forma ou de outra e realmente eu acho que funciona muito bem. Na minha experiência, sempre funcionou. Vocês querem partir para a próxima pergunta do Lucas, que é recomendação de pessoas de influência, né? Aliás, eu descobri esses dias que temos entre nós uma pessoa que faz podcast, né? Nunca fiquei sabendo desse lado seu, Melissa. A gente está numa pausa agora. A pandemia bagunçou a vida de todo mundo, e inclusive a nossa. Então, eu tinha, né? Tenho. A gente nunca encerrou oficialmente. Então, tem um podcast chamado Sinuca de Bicos, que a gente fala sobre maternidade e questões relacionadas à maternidade e também feminismo, enfim, um monte de coisas. E aí, assim, eu ia justamente citar o Pizza de Dados, que é um podcast super legal para quem gosta de ciência de dados. Acho que a maioria já deve conhecer, né? Então, as pessoas que eu cito, assim, apesar de elas não serem tão ativas nas redes ultimamente, a Jéssica Temporal e a Letícia Portela, e eu gosto muito delas, assim, eu acho que elas são muito legais. Aí eu recomendo, assim, pessoas influenciadoras que tenham esse viés mais tecnológico, não necessariamente ciência de dados. Ciência de dados, eu recomendo a Nina da Hora, que é uma pessoa sensacional, assim, e ela fala muito sobre a questão da educação também, do viés dos algoritmos, viés racial, e, enfim, questões sociais ligadas ao pensamento computacional e as aplicações da inteligência artificial e essas coisas no nosso dia a dia. Assim, eu gosto muito dela. Eu recomendo também a Tatiana Roque. Ela é matemática, historiadora, fala sobre ciência, fala sobre sociologia, fala sobre um monte de coisas. Ela é maravilhosa, eu gosto muito dela. E Ellen Corbis, que fala muito sobre tecnologia, voltada para outros aspectos, mais a questão de segurança, ela tem um curso de Go maravilhoso também, então eu acho que são pessoas de quem eu gosto muito de ler o conteúdo, assim, não necessariamente ligado à ciência de dados, tá? Porque aí tem muita gente, eu também nem lembro, assim, agora se eu soubesse eu tinha preparado um pouco melhor essas recomendações, mas eu acho que essas são as pessoas que vêm na minha cabeça, assim, de cara, quando eu penso nisso. Bom, eu tenho 3 recomendações que eu leio muito. Uma, ela é a Chief Decision Scientist do Google, é a Cassie, eu não sei falar o sobrenome dela, eu posso mandar no chat depois, não sei, Cassie Kozyrkov, não sei. Ela posta muito sobre a aplicação de ciência de dados, né, do trabalho dela no Google, e eu acho ótimo seguir ela no LinkedIn para só ver os comentários delas nos outros posts, porque eu também acho que são ótimos, ela sempre tem umas perguntas muito interessantes. Tem também a Isabelle Moulinier, que ela é Senior Director no Capital One, que é um banco dos Estados Unidos, também fantástica, e a Tanya Johnson, que ela é Manager de Customer Engineering também no Google, mas mais na parte de Google Cloud. Eu já vi uma palestra da Tanya Johnson e também, assim, sensacional. Então, Tanya Johnson, Tanya com Y, Isabelle com 2 L's, Moulinier, e a Cassie Kozyrkov. Eu gostaria aí de sugerir o grupo do Cidamp, que está na organização, se a gente pudesse colocar
o nome de certinho, né, dessas recomendações no YouTube depois, tá bom? Na descrição do YouTube, por favor, tá? Pessoal, eu vou encerrando porque tá ficando tarde, né? Então, mais do que tudo, quero agradecer a presença da Melissa, a da Diandra. Eu fico muito feliz de compartilhar, assim, esse projeto com vocês, né? O que vocês falaram foi muito, muito bom, né? E eu acho que agora é a hora, né, da gente expor o nosso ponto de vista, né, que é o que a gente quer um espaço mais igualitário, né, a gente quer que as pessoas fiquem conscientes de que as coisas não são tão iguais quanto parecem, entendeu? Não, aquela cultura que a gente sempre ouviu de que a mulher tem que ser assim, não, ela não tem que ser do jeito, né, e que a gente tem que sim conquistar o que a gente quer, o que a gente quer e o que nos faz feliz, tá? Pessoal, muito, muito obrigada. Encerro a noite e uma boa noite.